Registramos as presenças dos docentes da casa, professor doutor Caio Graco Pinheiro Dias, professor doutor Rubens Bessac, professor doutor Eduardo Saad Diniz e professor doutor Cláudio do Prado Amaral. Formaremos agora a mesa 2, a qual debaterá o tema Indicadores de Desempenho, os cursos de Direito. E para compor a mesa, convidamos para presidir os trabalhos o professor doutor Alessandro Irata, professor associado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, livre docente em Direito Romano pela USP, docente do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas e presidente da Comissão de Relações Internacionais da FDRP. Para sentar à sua direita, convidamos a professora doutora Pilar Jiménez Tello, vice-secretária-geral da Universidade de Salamanca, Espanha, professora associada do Departamento de Direito Administrativo da mesma universidade, especialista em estudos na Unidade de Avaliação de Qualidade e coordenadora técnica do Centro de Estudos da Mulher na Universidade de Salamanca. Para sentar à esquerda do professor Alessandro, convidamos a professora doutora Suzane Ex, professora do Departamento de Liderança Educacional e Estudos de Políticas da Universidade de Indiana, com pesquisa relacionada às leis civis que influenciam políticas de educação para populações historicamente marginalizadas em escolas públicas. Para sentar à direita do presidente, convidamos o Dr. Marcelo Mazzotti, que é graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogado e professor, mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, professor visitante na Universidade de Indiana, Estados Unidos, professor convidado do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. E para sentar à esquerda do professor Alessandro, convidamos o professor Dr. Gustavo Assede Ferreira, bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, chefe do Departamento de Direito Público da FDRP, gestão 2017-2019. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, passo a palavra ao senhor presidente. Bom dia a todos. É um enorme prazer e uma honra poder presidir essa mesa com um tema tão importante e com convidadas tão ilustres, que agradecemos muito mais uma vez a presença da professora Pilar aqui no Brasil, aqui na nossa faculdade, que é a segunda vez que esperamos de muitas, né, essa parceria tão profícua com a Universidade de Salamanca, a qual assinamos um convênio também recentemente, e estamos mandando agora os primeiros estudantes a fazer semestre de intercâmbio na Universidade de Salamanca, agora a partir desse semestre. Agradeço a professora Suzane Ex mais uma vez estar aqui, e esperando novas visitas. O professor Marcelo Mazzotti, desse lado agora, que também de tantas colaborações, também presente no evento ano passado, e, claro, o professor Gustavo Assede Ferreira, colega aqui da nossa faculdade. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, à professora Pilar para a sua conferência. Buenas tardes ya. En primer lugar, me gustaría agradecer a la profesora Mónica la posibilidad de poder estar aquí, de nuevo en Ribeirão Preto, la extensión de la Universidad de Sao Paulo, con la que nos une a la Universidad de Salamanca unos grandes lazos. Ya hace tiempo que estamos teniendo doble titulación en posgraduación, y aquí saludar también a muchos de los estudiantes que son alumnos de las dos universidades. También saludar al resto de los estudiantes y, bueno, pues agradecer a todos los profesores que me acompañan en la mesa su presencia, que seguro que este debate va a ser muy enriquecedor. El tema de la educación superior es un tema muy importante para la sociedad y en el que todos los sectores, tanto productivos como educacionales, tenemos que estar. Sí que me gustaría decir, este es un tema sobre el que yo investigué, publiqué ya en el año 2009 este tema, los rankings, hablé de ellos, y me gusta porque la primera vez que yo vine a Sao Paulo y hablé de los rankings universitarios en un congreso,
alguien de los docentes que estaban allí dijo que esto no era un tema como para debatir dentro de las universidades. Y me gusta, y le agradezco a la profesora Mónica que lo incorpore, porque este es un tema fundamental, que ya llevamos trabajando muchos años. Mi primera publicación es del año 2009 y es importantísimo hablar de los rankings y ver cómo están situadas las universidades y sobre todo hablar de los indicadores, porque sin esto no podemos mejorar. Entonces, agradezco y veo que la gente vuelve hacia esto y ya se están dando cuenta de que los indicadores y las evaluaciones son importantes y es un tema jurídico, ¿eh? Es un tema jurídico y un tema que incumbe a las universidades fundamentalmente. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos los profesores que se incorporan a investigar en este área, pero que es muy interesante. Mi ponencia va muy en la misma línea que ha hecho la profesora Nina. Yo no sabía que ella iba a hablar de un aspecto general de los rankings, pero como algunas cosas se complementan con lo que ella ha dicho, yo voy a hablar del ranking general y luego también voy a hablar un poco de los indicadores de derecho. Yo lo que voy a hablar es fruto de una investigación desde el año 2007, o sea, de una investigación de 20 años. Antes de empezar a hablar de ello, me gustaría también que la profesora Nina habló de ello, y es importante, ¿no?, de la mujer en la universidad. De esto no tenía yo nada preparado, pero antes de empezar me gustaría. Es importantísimo el tema que ella hablaba, la mujer en la universidad. Yo pongo aquí a la disposición de todos 2 planes de igualdad que tenemos en la Universidad de Salamanca. El primer plan de igualdad lo realizamos entre hombres y mujeres en el año 2007. Yo estuve elaborando el plan de igualdad. De hecho, si entráis en Internet y ponéis planes de igualdad en las universidades públicas, sale en el año 2007 un vídeo en el que yo explico en la Universidad de Vigo cómo se hace un plan de igualdad en las universidades. Y tuvimos otro plan de universidades, tenemos ahora un plan reciente. Es importantísimo porque, como bien decía la profesora Nina, nosotros tenemos unos datos bastante mejores de profesoras con respecto al total de profesores. Prácticamente estamos equiparados, lo que sí era, como ella decía, que en el momento que tú vas subiendo en la escala, va disminuyendo el porcentaje de mujeres que obtienen las recompensas académicas mayores. Pero sí que lo pongo a disposición de todos los que queráis, para que lo conozcáis. Bueno, y sin más, voy a entrar al tema que nos ocupa. No sé qué pasa. ¿Qué pasa? Aquí. ¿Aquí? Ah, aquí, vale. Bueno, en primer lugar, quería hablar cómo la competitividad va unida a la universidad desde el principio y cómo la competitividad es importante para las instituciones de educación superior. Un claro ejemplo de competición sana lo teníamos en los Juegos griegos, donde todos los 70 estados luchaban y competían por ser los mejores. Ahí de ellos salieron unos grandes grupos y unos juegos espectaculares. También tenemos que decir que la competitividad fue muy importante en los imperios romano, español y británico. Fue cuando había competitividad, estos imperios luchaban y mejoraban. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que cuando estos imperios dejaron de competir entre ellos, desapareció la competitividad pacífica de la competición política y estos imperios fueron a decadencia. ¿Por qué? Porque empezaron a centralizarse, a normativizar y dejaron de ser aquellos grandes imperios que competían entre ellos. La cultura de la clasificación es una cultura que está mucho más extendida en Estados Unidos, como bien ha dicho la profesora Nina, mucho más que en Estados Unidos. Entonces, es el ámbito anglo-norteamericano el que lidera estos rankings. Europa ha sido hasta hace muy poco inmóvil en este sector competitivo. Por eso, las universidades europeas
no están en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque Europa no ha tenido la necesidad de competir, de verse en esos primeros lugares de los rankings. Ahora sí, ahora ya Europa se ha dado cuenta que es necesario estar en los primeros lugares de los rankings y se ha puesto a trabajar en este tema. Ahora también decir que Asia y Japón se han incorporado con fuerza en este campo y que sus rankings, dentro de nada, también liderarán el mercado. El que fue presidente de la Universidad de Harvard, Derek Book, del que luego al final de la exposición pondré una frase muy significativa, defiende que para lograr la calidad universitaria es necesario mecanismos que promuevan la competitividad. Me parece que me voy a pelear con esto. ¿Esta? Sí, ¿no? Sí. Bueno, las universidades, tenemos que decir, que se sitúan en competencia constante con el resto de las universidades, luchan por situarse en las posiciones más ventajosas, se esfuerzan por conseguir los mejores estudiantes, de hecho algunos de los indicadores están en este sentido, las mejores docentes, la mejor financiación, las mejores infraestructuras y los mejores reconocimientos internacionales. Hemos empezado a hablar de la evaluación, pero no hemos recordado qué significa esto, ¿no? La evaluación es una herramienta fundamental de diagnóstico de las instituciones de educación superior. Es una herramienta técnica, una herramienta fundamental que todos debemos de conocer si estamos en este ámbito de la educación superior. ¿Qué es un ranking? Nos preguntamos, pues es un resultado de un proceso de evaluación, un proceso serio de evaluación, y como proceso serio debería de tener unos indicadores, que luego hablamos de ello, pactados, unos indicadores que midieran por igual a todas las universidades y a todos los países. Y está realizado por distintas instituciones. Instituciones que algunas veces son instituciones serias y otras instituciones que habría que reflexionar sobre ellas. Yo creo que sería muy importante que viéramos, y luego lo veremos a lo largo de la exposición, qué organismos podrían estar detrás de estos rankings, porque a veces los organismos que están detrás de estos rankings no son del todo fiables, entonces habría que verlo. La metodología y los indicadores son los que son objeto de discusión, la metodología que se utiliza en estas evaluaciones y los indicadores es lo que está discutido en todo el ámbito académico. Y luego lo veremos cuando entremos en los indicadores que tenéis en Brasil también. Veremos cómo son las metodologías y algunos de los casos que he tenido ocasión de ver que no son las mejores metodologías para ello. Vamos a ver a continuación, si es que soy capaz de... Sí, ¡ay! Perdón. Aquí. Los indicadores más aceptados en el mundo de los rankings, que algunos ya los hemos visto, pero yo había preparado esta presentación así, son y que tienen peso, la mayoría de los indicadores son reputación académica, en esta estamos todos de acuerdo, es importante, reputación entre los empleadores, nos parece un indicador correcto, los indicadores nos dan el feedback de cómo son esos estudiantes que se han incorporado al mercado laboral, luego sería un indicador importante. La relación de estudiante-profesor también es importante, pero también tenemos que tener en cuenta que la relación estudiante-profesor no es lo mismo en las universidades privadas o potentes de Estados Unidos como en las universidades públicas. Nosotros, en las universidades públicas, en Europa, no podemos tener el número de docentes que nos gustaría, porque el dinero es limitado y hay que aplicarlo, ¿no?, de la mejor manera. Citaciones del profesorado. Bueno, aquí el tema es donde se complica. Citaciones del profesorado. ¿Qué pasa en cuanto a esto? El problema es que como dominan los indicadores en el ámbito anglo-norteamericano, del ámbito anglo-norteamericano, ¿qué pasa a los profesores que no hablamos ese idioma o aunque le hablemos, queramos publicar en ese idioma, pues que nos cuesta doble de esfuerzo que a los profesores que hablan? Entonces, este indicador
es un indicador que está sesgado. Porque ¿por qué a ellos, en el ámbito anglo-norteamericano, no se les exige para que haya igualdad que publiquen en otro idioma? Entonces aquí, como veréis, este indicador es totalmente descompensado. Ellos escriben en su idioma, conocen sus técnicas, y nosotros no podemos escribir en nuestro idioma, ni ellos reconocen las técnicas que utilizamos. Pondré un ejemplo. Con un grupo de profesores de medicina, yo he escrito 3 papers en inglés y los hemos colocado en las mejores revistas de impacto de Estados Unidos. ¿Pero qué nos ha pasado para ello? Pues os contaré. Primero, hicimos la investigación correcta. Cuando teníamos hecha la investigación, hicimos la traducción al inglés. De los profesores que estaban con nosotros, algunos eran formados en Estados Unidos, en esta investigación. ¿Pero qué pasó? Que las técnicas de la revista no las conocíamos. Tuvimos que buscar un traductor que conociera esas técnicas y adaptar el artículo a lo que impera en esa revista. ¿Sabéis que el tiempo que pasó desde que hicimos el artículo hasta que lo publicamos? Pasaron casi 3 años. Finalmente el artículo está en la revista, y bueno, ha tenido muchísimo éxito. Pero fueron 3 años de dificultades para publicar un artículo que habíamos hecho en español, una investigación que habíamos... Entonces, decir que ese indicador hay que modificarlo, no es un indicador que venga bien. En cuanto a la proporción de estudiantes internacionales, estupendo, no hay problema, porque es una manera, además, que las universidades compiten para tener estudiantes extranjeros. Os diré que nosotros en el posgrado, de 6.000 estudiantes que tenemos, 3.600 son internacionales. Es minoritario el grupo de estudiantes en el posgrado, que son españoles que extranjeros. Y la proporción profesores internacionales que hay en la universidad también es importante, porque cuando a un profesor le atrae tu docencia, tu investigación, tu universidad, eso es importante. Entonces, en esos, más o menos, con esos indicadores estaríamos de acuerdo. Vamos a ver, ahora, vamos a ver los rankings. Aquí, como ya habíamos visto también antes, voy a ir quizá más rápido. Aquí tenemos los indicadores de los distintos rankings. Como veréis, salvo la ratio profesor-alumno y los profesores internacionales o los estudiantes, cada uno de los rankings tiene sus propios indicadores. ¿Qué supone esto? Supone esto que las universidades tenemos que hacer un esfuerzo, si queremos situarnos en un ranking, en conocer los indicadores de ese ranking. ¿Queremos estar los primeros en otro? Tenemos que hacer el esfuerzo. Llama la atención, ¿no? Porque algunos de los indicadores, si los vemos aquí, nos quedamos extrañadísimos. Fijaros, juicio de expertos. Bueno, puede ser un indicador que esté bien, pero ¿qué pasa a veces? A mí me preguntan, por ejemplo, por la Universidad de Valladolid, que está en competencia con la Universidad de Salamanca, y me preguntan, ¿qué te parece la carrera de Derecho de Valladolid? Aunque yo piense que es buena, no voy a decir que es buena, porque está en competencia conmigo, Entonces, aquí habría que hacerse una reflexión. Ya os digo que esto es producto, yo llevo investigando 20 años sobre esto. Entonces, es una reflexión que podríamos hacer. Alumnos, por ejemplo, de instituciones que han tenido el premio Nobel y medallas académicas. Bueno, estaría bien, todos quisiéramos tener en nuestras aulas premio Nobel, pero si nosotros, nuestras universidades públicas, se ven agobiadas para pagar al profesorado normal, fijaros para traer a un premio Nobel. Y aunque fuera así, yo, por ejemplo, puedo tener, algunas universidades españolas han hecho el esfuerzo en traer un premio Nobel durante un año. Pero ¿qué pasa? Ese premio Nobel ha nacido como una planta. Ha nacido el premio Nobel y le traemos como una planta y le ponemos aquí. No, ese premio Nobel
a lo mejor se ha formado en la Universidad de Sao Paulo, ha investigado en la Universidad de Salamanca, ha ido a la Universidad a Indiana, Estados Unidos, y del resultado de toda esa formación hay un premio Nobel. ¿Por qué no se evalúa? ¿Por qué no se cuenta a esas universidades que son las que verdaderamente han formado ese premio Nobel? Luego no es justo. Es un indicador que si tienes dinero tienes un premio Nobel y si no tienes dinero no tienes un premio Nobel. Pero no es un indicador que tenga sentido. Así con una serie de indicadores, recursos del profesorado, relación estudiante-profesor. Todo el mundo quisiéramos tener la ratio profesor, ya sabemos que es estupenda. Lo bueno sería que cada profesor tuviera 25 alumnos, como máximo 50. El Espacio Europeo de Educación Superior así lo dice, pero es imposible. Muchas veces nos vemos abocados a tener 100 y pico alumnos en nuestras aulas, por falta de recursos. Pero bueno, serían indicadores. Por eso lo que habría que hacer aquí es reflexionar entre todas las universidades de todos los países, sentarnos y pactar indicadores comunes que verdaderamente, de una forma honesta e imparcial, pudieran establecerse unos indicadores para medir a todas las universidades por igual, que no fuera el ámbito anglo-norteamericano. Yo en mi tesis doctoral hacía esa propuesta, que se creara un grupo a nivel global, luego lo veremos en las conclusiones, para que negociaran entre todos unos indicadores por los que realmente se podría medir. Y solo así esto sería justo, si no, estamos fraccionando las cosas. Bueno, ¿qué pasa? Los rankings ya, de cualquier forma, ya se están dando cuenta que no... creo que sí. Los rankings, las empresas que lideran estos rankings, ya se están dando cuenta de que con esos indicadores no se puede medir todo. ¿Qué pasa con el ranking QS? Pues ya se da cuenta. ¿Y qué hace? Establece ya unos indicadores específicos para América Latina. Ya se olvida de los que tiene y las universidades de América Latina las mide con estos indicadores. ¿Y por qué esto? Daros cuenta que ya las críticas han llegado, ¿no? Y ya empiezan a ver que están haciendo algo. Pues ya quitan algunos de los indicadores que tenían, como los veréis, los tengo puestos en paralelo, y dejan para América Latina solo la reputación académica entre los empleadores, la proporción profesor-alumno, las publicaciones, ya no las citaciones, sino las publicaciones. ¿Por qué? Porque ven que en América Latina ha habido más dificultades para publicar en sus revistas, en las revistas de impacto. Ya lo retiran del ranking. Lo cual quiere decir que las críticas que se están haciendo en los foros ya las están teniendo en cuenta. Están dándose cuenta que esto no puede ser porque no es justo. El número de doctores. El número de doctores me sorprende, porque todos tenemos que pensar que en el ámbito de las universidades no puede haber ningún docente que no sea doctor. Es así. Entonces, esto quizá se queda corto. O sea, este ranking no tiene en cuenta que las universidades de América Latina tienen doctores y tienen que ser así. Y tenemos que luchar porque todos los profesores sean doctores, todos los que imparten docencia en el ámbito de la educación superior. Y el impacto de Internet. Bueno, el impacto de Internet es importante. La verdad que es una forma de atraer. Yo soy evaluadora de la Agencia Nacional Española y cuando vamos a evaluar, la verdad es que lo primero que hacemos es entrar en la página de Internet de cada una de las universidades para ver. Entonces, bueno, es un impacto. Pero como veréis, ha relajado el ranking para América Latina los indicadores específicos. Luego algo se está moviendo, algo ya está llegando de estos debates de América Latina. Aquí, no sé si... Bueno, aquí ya he entrado un poco a analizar vuestro sistema. He entrado en las páginas, no sé si he entrado bien o he entrado mal. La verdad es que tengo una estudiante muy brillante haciendo el doctorado también sobre este tema de la Universidad Mackenzie y bueno, pues estamos todo el día debatiendo sobre esto. Entonces, he analizado cómo es
La verificación, ¿cómo son los estudios? Primero un proceso de verificación, un proceso de acreditación y un proceso de evaluación. Esto es el sistema federal, y me parece que es un sistema que tenemos común en todos los países. Pero aquí me sorprendía, espera a ver cómo lo tengo, aquí me sorprendía la evaluación del INED, lo hace en tres dimensiones. Evaluación destinada a las universidades federales privadas, evaluación a las estaduales y a las municipales. Me sorprende, me quedé impresionada. ¿Cómo se puede evaluar a las universidades en favor de la división territorial? No tiene sentido. Si estamos evaluando las universidades de un país, tienen que medirse todas por los mismos indicadores. Por los mismos indicadores, no tiene ningún sentido. Me quedé sorprendida, porque sí que pueden tener distintas características, pero también tenemos distintas características en los rankings mundiales, las españolas, las inglesas, todas. Entonces, mi primera sorpresa fue esto. Yo creo que aquí hay mucho por hacer y los investigadores que estáis en ello deberíais hacerlo, que no puede existir un ranking por cada uno de los niveles territoriales. Las universidades son universidades públicas, universidades de calidad, y hay que medirlas por los mismos indicadores. Me quedé sorprendida. Y me quedé muy sorprendida cuando entré en las páginas oficiales y no coincidían el número de universidades. Era imposible. Creerme que consulté montones de páginas y no fui capaz de saber el número de universidades de cada uno de los niveles, porque cada uno daba una información completamente distinta. Como no era capaz de verlo, llamé a la doctoranda que trabaja conmigo y le dije, vamos a poner a vernos, porque yo no. Y me dijo, efectivamente, no coincidían. Y también me llamó la atención de un tema que me contaban de otra universidad. Una de las universidades de aquí de Brasil, de las mejores universidades de Brasil, no estaban los resultados en los primeros puestos del ranking. Y, sin embargo, una universidad bastante mala estaba dentro de los primeros 10 números de los rankings. Me quedé sorprendida. ¿Esto cómo puede ser? Claro, cuando me contaron la metodología de evaluación, lo entendí. Porque es la universidad la que ofrece la información. Entonces, las universidades que tienen valores y que son éticas, verdaderamente evalúan como tienen que evaluar y mandan los resultados. Pero hay universidades que se olvidan de lo que es la ética, ¿no? Y mandan los resultados que les van a poner, los falsifican y ponen los resultados que les van a poner en los primeros lugares. Por favor, tengamos cuidado, seamos serios. Esta universidad, que era una universidad que estaba entre las primeras, lo había hecho así, pero estaba en un lugar que no le correspondía porque tenía que estar mucho más arriba. Reclamó y le subieron, pero reclamó y le subieron sin saber por qué. Entonces, seamos serios y tengamos en cuenta todas estas cuestiones que son las que luego terminan y desacreditan todo esto. Bueno, el ranking QS, no sé cómo lo decís en portugués. ¿Qué? Bueno, pues evalúa también las facultades de Derecho a nivel internacional, y las evalúa de acuerdo con una serie de criterios que tenemos aquí. La reputación académica, pondera este indicador con un 30%, la reputación del empleador un 20%, proporción de profesor-estudiante un 10%, personal con doctorado un 10%, red internacional de investigación un 10%, citas en papel 10%, papeles por facultad, papers por facultad, impacto en la web. Estos indicadores son muy generales, prácticamente reproducen, hay algún indicador más y la ponderación varía con los generales. Bueno, para hacer una evaluación,
de un primer nivel podríamos hacerlo, pero yo creo que estos indicadores, para evaluar las facultades de Derecho, había que hacerlo. Porque ella dice que para Derecho, pero yo he entrado en vuestras páginas también y los mismos indicadores que ahora los veremos que tenéis para Derecho, los tenéis para cualquier facultad. Y no es así. Las facultades son muy distintas. No es lo mismo una facultad de Derecho que una facultad de Ciencias. Entonces, bueno, pues yo ahí también tendría que ver. Este es los indicadores de QS. Y después he puesto, aquí he visto los indicadores, creo que, espera, aquí he comparado los del RUF con el ranking. La que está detrás es un periódico, ¿no? La Folla, el periódico que está detrás de este ranking. Y bueno, pues he puesto un poquito los indicadores que tenéis en el RUF con los indicadores de QS. Y no coinciden más que la evaluación del mercado con la reputación del empleador, que pueden ser más o menos. Pero son distintos los indicadores de uno y otro. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos que ser serios y ver qué indicadores verdaderamente son los que nos van a dar información para poder mejorar. Esto no se trata más que de obtener información para mejorar las universidades, sino lo tenemos que tomar en serio. Como hay una persona que para mí, en este tema, es la persona más comprometida en el tema de los rankings, Educación Superior Bordere, os he puesto una frase importante de él, que dice: los estudios recientes revelan que la calidad de la enseñanza y de la educación han dado pasos muy pequeños en la dirección adecuada. Yo os decía que llevo 20 años investigando. Esta misma ponencia la hice en la Universidad de Sao Paulo en el año 2010. O sea, con otros datos, claro, con datos. Pero en estos años, en estos 20 años, apenas el mundo de los rankings mejora y avanza. Y no estamos haciendo nada. Ahora ve esto que el QS se da cuenta de que no se puede medir y hace uno para América Latina, específico, pero ¿es eso el problema? Bueno, pues nos dice eso, que han dado pasos muy pequeños en la dirección adecuada. Habría que completar los rankings tradicionales con una evaluación sobre cada una de las instituciones, que hace extender los métodos de enseñanza-aprendizaje reconocidos como más efectivos. Esto sí es importante, cuando se hacen de Derecho específicamente, que evaluemos el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje. También es importante, como nos dice él, debía que evaluarse también el grado de interacción que existe entre el profesor y el estudiante. Ya no es las lecciones magistrales que antes dábamos. Eso ya no vale para los estudiantes. Ahora tenemos que dar alguna lección magistral, pero lo normal es que nosotros hagamos un feedback en las clases con los estudiantes y que incorporemos las nuevas tecnologías. Nuestros estudiantes ya van a clase con un ordenador y con un teléfono móvil y tú no se lo puedes prohibir. ¿Qué tienes que hacer en el aula? Incorporarlos, que ellos interactúen contigo, que tienen un ordenador, y tienen un ordenador y pueden estar viendo una sentencia en el momento efectivo. Pues atraerles, porque si no los estudiantes, por lo menos en nuestras facultades, que las clases son voluntarias, no irían. ¿Qué pasa si cuando tú integras todas las tecnologías? Pues que se te llena la clase, Entonces, bueno, eso también habría que evaluarlo. La participación, la incorporación de las nuevas tecnologías, y eso es lo que verdaderamente habría que evaluar. Y por último, he puesto una serie de conclusiones. Estoy de acuerdo con que la competitividad es importante, lo hemos dicho en la introducción, y bueno, es lo que hace que las universidades crezcan y que las universidades innoven, porque solamente a través de esta competición nos anima a todos. ¿Qué diría yo? Pues que hace falta una reforma global de la educación. No solamente con los indicadores, que también lo es, pero también de la enseñanza. Hace falta una reforma global. Los títulos tendrían que medirse, las asignaturas todas en la misma medida. El crédito, como fuera, ¿no? Pero tendría que haber una misma medida. Y tendrían que ser los estudios de las universidades reconocidas y verdaderamente acreditadas que valieran igual. Yo podía estudiar en Indiana, primer curso,
Me podría venir a la Universidad de Sao Paulo a hacer segundo curso y me podría ir a España a hacer tercer curso. Y esos estudios que fueran reconocidos. Pero claro, habría que medir por la misma unidad y tendríamos que hacer un esfuerzo por eso. Eso sí que sería importante. Una reforma a nivel global. Una reforma a nivel global. También en el mundo de los rankings, ¿qué haría falta? Pues clarificar el mundo de los rankings. Esto es un lío. Cada ranking tiene un indicador. Si yo quiero que me evalúen en este, tengo que mirar qué indicadores y en otros, ¿no? Entonces, organizar un poco el mundo de los rankings y también qué entidades deberían sustentar los mismos rankings. Aquí habría que hacer una reflexión a nivel global. ¿Quién podría estar detrás de estos rankings para que fueran entidades éticas, entidades respetadas por todos los países que se van a someter a estos rankings? Aquí, desde luego, habría que verlo. Y, sobre todo, también tendremos que darnos cuenta que nosotros, las universidades, tenemos que rendir cuenta a la sociedad. Y hay que rendir cuenta a la sociedad y todo esto lo tenemos que ordenar un poquito. En Brasil, ¿qué diría de Brasil de lo que he visto? Pues necesidad de uniformar las evaluaciones de todas las universidades. No que haya 3 niveles, sino que para el país se haga una sola evaluación y un solo ranking. La necesidad de organizar las normas jurídicas destinadas a la educación superior. He empezado a mirar las normas y también es complejo. Entonces, yo creo que hay una necesidad importante. Tratar las cuestiones de políticas públicas como jurídicas, que a veces nos olvidamos. Entonces, estas políticas públicas tenemos que tratarlas como se merecen dentro del marco jurídico y hacerlo así solamente dentro de ese marco es como podría ser. Y luego los datos públicos que sean transparentes, y que coincidan, porque yo he sido incapaz de ver, por ejemplo, el número de universidades que hay en cada uno de los niveles de esto. Y bueno, si esta reflexión os ha servido para algo, yo soy muy apasionada de este tema, llevo 20 años y ya va conmigo a todos los sitios donde voy, entonces, bueno, pongo mucha pasión en esto y me gustaría venir aquí dentro de 5 años y decir, por fin todos los países se sentaron a través de un organismo internacional y tenemos la misma medida para poder medir y tenemos un ranking común que se adapte a todos, al ámbito anglo-norteamericano y también al ámbito europeo e iberoamericano. Muchas gracias. Muito obrigado, professora Pilar, sempre brilhante nas suas exposições, muito obrigado mesmo. Now I have the pleasure to announce Professor Susan X from the University of Indiana. Thank you so much to be here again, and we hope that the next year and the next year. Thank you. Thank you. It's truly a pleasure to be here. I just want to say bom dia a todos. I've been working on my Portuguese. And I want to thank everyone at Ribeirão Preto for hosting us, and a special thanks to Monica, Professors Monica and Nina. Thank you very, very much. I've been here to Brazil several times now because of you. So thank you for this wonderful opportunity. Thanks to Claudia for all of her behind-the-scenes work to get us here. Marcelo for driving us around, taking us to dinner, Mirella, and it's been great to get to know both Mirella and Marcelo. They've studied at Indiana University under this partnership that Professor Nina referenced earlier. So thank you both as well. So as you can see, I'm going to spend a few minutes on research and practice degrees and innovative initiatives. And I think it can relate to some of the earlier discussions already taking place today. What I will speak about ties into these earlier discussions about rankings and enrollment, attracting better students, increasing publications, and just the notion of more competition among universities, national competition as well as, in our case, state competition. It also references, to some extent, when I discuss some innovative programs that we have incorporated at our university,
some of the issues of equity that have been discussed today, whether it's gender or racial discrimination and equity issues that are addressed in these innovative programs that we have been able to start at Indiana University over the past 5 or 6 years. So just for the agenda, oops, am I over there? No? Oh, there we go. Okay. For the agenda, I'm going to talk just a little bit about rethinking degrees. This relates to earlier discussions with Carnegie and rethinking doctoral programs, research programs versus more practitioner-focused programs. And then I move a little bit into an example that we have kind of adopted the thinking of the earlier discussions with Carnegie on the difference between a research doctorate and a more practitioner-focused doctorate. So I'll give you one example of that in practice that we've instituted at our institution. And then I'll move into these new innovations that relate to both research and practice that increase maybe our stature in the rankings world with some of these innovative programs. So just to begin, as I mentioned, Carnegie really started this conversation among research universities. I should first start out with just giving you some basic contextual information. At many universities, there are PhDs, which are research doctorates, maybe people who want to go into the professoriate, or they want to work at policy institutes and think tanks. They're very heavily research focused, so when you're doing your studies, you focus a lot more maybe on research methodology. But then our university and many other universities also have more of a practitioner doctorate. So for example, a practitioner doctorate housed in my program at Indiana University is the EDD. Who would pursue the EDD? Well, it's typically school leaders, maybe someone who wants to become a superintendent of a school corporation, or maybe someone who wants to work in a U.S. or a State Department of Education, someone who wants to be a special education leader of the school district, or maybe even at the state level, would maybe not pursue a PhD, although they could, but there is another avenue called the EDD. So even earlier today, people were asking me, what's this difference between the PhD and the EDD? So I should say, I've certainly had PhD students in my 16 years at Indiana University who go into more a practical route. And then I've had a few EDD students pursue a professoriate position, but at a lower ranked, not research university typically. But generally speaking, the research PhD is heavily focused on research, and the EDD has been focused more on practitioner issues. This conversation started at Carnegie. I attended some of the Carnegie meetings in Washington, D.C. about 12 years ago. I've been less involved. We actually host the Carnegie classification system. It's housed at Indiana University. I'm not involved with that aspect of it, but I have been involved early on with the difference between the practitioner and the research degree and how this relates to competition and rankings in U.S. News and World Report as well as statewide. So you'll see that I've embedded just little links. So anybody who wants to read more about the Carnegie classification or any of these programs that I'm about to discuss, you can click on the links and read pages and pages and pages about each. So I just have the link for that reason if you are interested in reading a little bit more about that. So just a little bit more information about our professional doctoral degree in practice. So we have a PhD program. The PhD program, the students engage in full-time study at our university. There's a one-year residency where you live at our, near the campus. You're expected to complete a certain amount of credits per year. It's face-to-face. It's generally not online. Most of our students end up moving to Bloomington for 3, 4, or 5 years to complete this research-intensive PhD program.
What I have up here is a link to the EDD program that we've been rethinking over several years, based on some of these conversations that come out of Carnegie. So when I arrived at Indiana University 16 years ago, we had an EDD. The EDD program would meet Friday, Saturday, and Sunday, 2 weekends per month. Students started to complain to me and some of the other faculty members to say, we can't come on Fridays. We are school leaders, we are principals, we are assistant superintendents. We're required to be at the football games at the high school. We have other complicating factors in our life, and your program is not very conducive to the requirements around this practitioner degree, the EDD. So we moved the program about 6 or 7 years ago to about 4 or 5 hours. They meet maybe 6 hours, is it, on Saturdays? It's 8 hours on Saturdays. Janet just taught in it last weekend. 8 hours on Saturday, and then about, how many hours on Sunday? About 6 to 7 hours on Sunday to get rid of that Friday. We're not meeting as many hours with them, so in between is more online education and engaging discussions online. We take better use of our technology as technologies become more accessible. These students are all in schools, very practitioner focused. Most of them are in schools. They drive to our campus 1, 2, 3, 4, 5 hours, and they come for 1 weekend a month, 3 weekends a semester to complete this doctoral degree. Instead of the typical PhD dissertation, we have a problem of practice dissertation, although many of their dissertations still kind of look very similar to the PhD, but we're trying to move them to studies that focus on their schools that are directly relevant to their area of practice. So when I first arrived at Indiana University 16 years ago, we'd say to the EDD students, get out of your comfort zone, get out of your school. You should go to another school in another state or another school. Just don't do research in your own school. We've really changed that focus based on these earlier discussions. We want you, and that's certainly an area you could explore, is to do research in your own school, do action research on a problem of practice that will have direct implications that you can implement and be more useful to your practice at your school. Not all of them do research in their schools, but we've opened that opportunity to them. So that's just one example of, I think, some action that was taken based on these earlier discussions that came out of the Carnegie Institute of how to distinguish a research degree from a practitioner degree. So, I also said I wanted to talk about a few innovative, and I'm keeping track of my time because I know I can keep talking and talking. Make sure I stay around 20 minutes. So, we've instituted some new innovative practices, programs to reach practitioners, to make our degree programs more relevant. Some of them are innovations in more of the historically focused research of practice, so some changes in the PhD program, and others are changes in our master's program that make what we do more relevant to practitioners, as well as new certificate programs. So this relates to competition. We have competition in our state of Indiana. We also are the home to Notre Dame in Indiana, Indiana University, Purdue University, and then there are other smaller regional campuses, so we have competition there. But we are also one of the highest ranked schools in the state in many of our programs, so we have competition nationally as well. And we have to be innovative, and we have to think of new ways to keep our enrollment up. I know law schools across the country, it's been documented in the media that they're losing enrollment. Schools of education, and I'm housed out of the School of Education, we are losing enrollment. Not many people are choosing education as a major as maybe they were in the past, so our teaching force and our pool of teachers has diminished.
So I know in our program, I'm in the Department of Educational Leadership, where we have partnerships with the law school and the business school and our public policy school, but we really look at what are our strengths, what can we do to create relevant programs, curriculum that's relevant to practice. Professor Nina had on her slide, curriculum that's relevant to legal practice. Well, what can we do to enhance curriculum that's relevant to, we work in educational law areas, and I think we've been somewhat successful in this area. We've been able to increase our enrollment quite a bit in our particular program. We've made more money for the university, and we've been able to offer students new knowledge and things that are maybe more helpful to their practice. So I'm going to give you one example. I have a couple, and we'll just see how many I can get through. And again, you can click on this link. I'll email you this PowerPoint if you'd like, and you can see what the whole program is. So about 5 years ago, we thought, I don't know, was it 5 years ago? Yeah? 6 years ago? We came up with an idea of an education law certificate program. Right now, that program is 12 credits, and it's online. We wanted to reach teachers and principals, maybe superintendents, lawyers who are practicing in the area of employment law or education law, where it's completely online, and we can bring in people from outside of Indiana. We have students from Washington, we have students from China, we have students from Paris in our certificate program and our master's program, and I'll speak how that directly relates as well. This education law program started with just a few students, and then, I don't know, we've probably had a total of 80 students now apply with very little marketing. So it's kind of word of mouth. We just started marketing a little bit more in the last 2 years because we were able to bring in a third professor because we're bringing in more students. So now we have can make the case to bring in another professor. This program, I would argue, doesn't really increase our rankings in US News and World Report. There is no ranking system specifically for education law programs. But I would argue that it has increased our national reputation in the US, that when someone looks and Googles for an education law program and Indiana University comes up, they see all of our different innovative programs. This is just one. We have a master's program with the Strand in education law. We have an EDD program where you can minor in education law, a PhD program where you can minor in education law. We have partnerships, not necessarily with education law, but with the MBA program out of our business school that relates to educational leadership. So I think that it increases our visibility in the state, as well as our visibility in the country. So maybe it's not on I know Professor Nina showed the slides of what they're thinking about when they're doing the US News and World Report rankings, but I think it indirectly has a relationship to those rankings because we're able to attract better students, more students. It allows the professors who are very engaged in this area, education law, 3 of us, to really focus our work on publications of education law, to just teach education law, to not be torn in other directions that maybe other education law professors would be. And so I think overall it's been a win-win. It also has increased, I would argue, job placement, that we have had, I don't know, maybe 12 or 13 people complete the JD and the PhD, the law degree and the PhD. We always used to brag, you know, they get jobs before they finish their dissertations. Well, the market's a little tighter than it was several years ago, but I think it's helped with job placement as well. They can come out of the education law certificate program saying, I have some expertise in education law. I can help us create more equitable environments at the school, and I can also help us at our school, when they're in their K-12 school, avoid litigation and save the school district lots of money, because we know litigation in the US can cost school districts hundreds of thousands of dollars a year. So it's been successful that way, this education law certificate program. And then we have also developed interdisciplinary partnerships with different schools across the Indiana University campus that have, it's also increased enrollment.
I would argue has put us on the map with regard to educational leadership, education law. So one partnership that we have, I mentioned we've had a JD PhD program, not an official program, but we have students typically who finish their law degree. They maybe go practice for a year or two, not all of them, and then they come and get a PhD at the School of Education. Some of these people are lawyers at firms, and they do employment law and education law. Some work at departments of ed, some work for national charter school organizations, some have become professors. So that's one example of a partnership, but another partnership with the School of Law is, I don't know, maybe 5-6 years ago, we also started a minor in education policy. We try to recruit law students who have an interest in education to come to the education school and take 12 credits, and they have then on their transcript that they have a minor in education policy. They work with the education law and policy faculty, and I think that's been a win-win situation not only for the law school because the rankings are based on job placement. We can help them get placed in different careers related to employment law, education law. And I think it's also been able to increase our visibility in the education school around education law. So I think that program, and we haven't had that many people enroll, but one of the other benefits from it is maybe they haven't enrolled as much in the education policy minor, but now they're coming to the School of Education and taking more courses with us because we cross-list all of our courses with the law school that are offered in this education policy program. So it's been very beneficial, I would argue, for students because the students, we reserve 5 places for law students in these education policy classes, and so the dialogue, I think, is much richer when you have a law student sharing their perspective on a cyberbullying issue from a legal perspective with a principal who just disciplined a student who was cyberbullying to a teacher who heard about cyberbullying because their student stopped coming to school because they've been so harassed on the internet. So it creates this really rich dialogue to have an interdisciplinary discussion in our classes when you combine both law students and typical education students. So this has been another, I think, innovative program that we hope to grow even more in the coming years. Next, I just want to quickly talk about, I mentioned we have the EDD program, the Practitioner Doctorate. We partnered about 5 years ago with our School of Business. We have a nationally ranked Kelley School of Business, and when you get the EDD, the Practitioner Doctorate, you can also get a Master's in Strategic Management. So you can link and see this degree in Strategic Management. So it helps school leaders, someone who wants to run a whole school corporation, look at a problem from a business standpoint as well as a typical, how we've trained them traditionally in education. And that has also attracted, I think, better students, and it's increased our visibility, but also helped us compete with other universities in the state and maybe even nationally to bring in better students because we're the only ones who offer this partnership with the business school, to my knowledge. Oh, actually, this one, a few other schools offer an MBA for Educators program, but this one, school leaders come and they get an MBA, but they're doing education and business courses. Janet and I both teach in that course. Janet teaches ethics, I teach personnel, employment law, and it's typical education school leaders going to the business school to get an MBA taught by both business professors and education professors. So that's really helped our visibility as a school. I would argue it brings in more money, and because this particular program has funding from the Woodrow Wilson Foundation for 3 years. And again, it relates to this idea of competition and rankings. One other program that I'm watching my time that I'm going to briefly discuss is, this is an undergraduate program. SPIA is our public policy school. So I mentioned that we have partnerships with the law school. We have partnerships with the Kelley School of Business.
And now we have a partnership with SPIA. We actually created 2 partnerships there. One didn't get off the ground for political reasons, but we hope to get it off the ground sometime in the near future. But we have an undergraduate program where it's offered at our public policy school. The minor comes from the public policy school, but it's a joint program with the education school. So for example, I teach a large undergraduate course every Monday night, 120 students typically, and there's always maybe, I would say 18 students a year at least who come from this policy program at SPIA. You can be any major, so a business school undergraduate, a biology major who has an interest in education policy, any type of major can come and enroll at SPIA, and you take your courses at the School of Education and Ed Policy, as well as our public policy school, again, to see these different perspectives. It's been really rewarding to have these types of students who think differently than the typical education student, and it, again, has increased enrollment and helped us with competition, you know, really across campus, and I would argue across the state. And then we have a master's program where we reworked the master's program a few years ago, where it's not just a master's in educational leadership. You can do a strand of research interests. So you could focus on finance, you could focus on special education, you can focus on business, you can focus on law, you can create your own area of focus. I will say, when I came to Indiana, we had very small master's program. I mean, some years it seemed like we were under 10 students. We now have over 150 master's and principal certification students when you combine them. And you can count our cohorts that I'll talk about in a second. Roughly, you know, it fluctuates 120 to 150 over a 2-year period. That's typically how long the master's takes. So that has really helped distinguish our master's program and attract people to our school. And then, I think for time's sake, I mentioned that we have partnerships with school corporations. That has also helped us increase enrollment, where we partner with a school and come to our university to learn more. I'm gonna just skip over that and end with this slide. I invited many of you already to the Education Law and Policy Institute, Martha McCarthy Education Law and Policy Institute. It should be around May 15th, which is a Friday. We'll let you know if that date changes, but that's, we're pretty sure that will be the dates. Typically a free school law conference at Indiana University where we discuss issues of cyberbullying and special education law, freedom of speech for students, academic freedom for teachers and even professors. And we think it's a wonderful conference with interdisciplinary dialogue of lawyers, school leaders, teachers, professors represented on different panels. And I think it's a great program that we hope you can come to Bloomington. And unfortunately, it is in English. I would love to have it in Portuguese, but the program right now is in English. But we'd love to see you there this May. Thank you so much, Suzane. It's always a pleasure to hear you. E agora eu passo a palavra, então, ao Dr. Marcelo Mazzotti, que foi orientando a professora Mônica, mas também orientando da Suzane nos Estados Unidos. Né? Grande prazer. Por favor, Marcelo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Mônica novamente por esta oportunidade de estar aqui. Professora Nina, que sempre tem me auxiliado também. É uma tríplice orientação aqui, né? Professora Mônica, professora Nina, professora Suzane. E também agradecer aos professores de Ribeirão Preto, a Cíntia, o Alessandro, que sempre nos dão uma grande acolhida, receptividade aqui é sempre muito boa. Eu vou fazer só algumas breves considerações, já estamos todos um pouco cansados, então eu vou tentar lançar algum olhar sobre a questão dos rankings e fazer um link com o que eu estudei na minha tese em termos de educação. Quando a gente fala em rankings, a professora Nina trouxe aqui muito bem, nós precisamos discutir
quais são os critérios utilizados pelos rankings. Ou seja, quando nós estamos falando da educação, seja educação no sentido geral, seja na educação superior, nós precisamos nos perguntar, bom, o que é educação? Né? Educação é a qualidade de ensino em termos de relação aluno-professor, educação está ligada à titulação dos professores, ao currículo que é apresentado aos alunos, à infraestrutura da universidade, se a universidade tem salas de aula confortáveis, agradáveis, o ambiente escolar, refeitórios, salas, inclusive, de ginástica, piscinas olímpicas, como as universidades americanas são famosas por terem essas infraestruturas. Nós podemos falar de produção científica, quantos livros foram produzidos, artigos, quantas citações, empregabilidade, qual é o salário dos alunos após se formarem, quantos estão empregados, quantos não estão empregados, quantos se tornaram juízes ou promotores, enfim. Nós temos uma grande variedade de possíveis indicadores para avaliar o que é a educação. E aí eu retomo um pouco para a minha tese, no ponto em que eu fiz um breve estudo sobre o que seria o conceito de educação. Para compreender a educação e avaliar a educação, a gente tem que saber o que é educação. E a educação é um termo muito difícil, muito complexo, com muita disputa, tanto no campo jurídico, pedagógico, psicológico, educacional, e poucos, inclusive, se atrevem a tentar conceituar a educação. Então, é até difícil achar literatura sobre o tema, porque ele é um termo muito abrangente, polissêmico, e que tem uma riqueza muito grande de características. O que eu pude descobrir na minha pesquisa é que o termo educação geralmente é utilizado de duas maneiras, ou numa conotação mais estrita, para dizer, olha, a pessoa tem educação porque ela frequenta a escola, então ela está sendo educada. Ou o termo, que é aquele que nós procuramos, que vai compreender toda aquela formação intelectual, moral, cívica, física, social do ser humano. E aí, então, quando nós avaliamos esse conceito de educação mais abrangente, extremamente rico, e nós os transportamos para esses indicadores, aí nós começamos a ter rotas de colisão, rota de colisão muito forte. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre aquilo que nós reconhecemos como importante educacionalmente e entre aquilo que nós realmente desejamos. Ou seja, é um pouco aquela ideia de que uma coisa é o discurso teórico, outra coisa é a prática. Então, por exemplo, nós reconhecemos que é importante educacionalmente uma formação social e uma formação, inclusive, física do ser humano. Eu fiz Mackenzie. Durante a faculdade de Direito, nós tínhamos aula de educação física. E isso era motivo de piada entre os alunos. Como é que nós temos educação física numa universidade? Mas se nós formos pensar num termo educacional, como também a formação física, tem sentido. As universidades americanas, por exemplo, elas têm megas complexos de esportes, estádios, piscinas olímpicas, enfim. Eu tive o prazer, inclusive, de utilizar essa infraestrutura e, pelo menos para mim, depois de um longo dia de estudos, era ótimo poder ir numa piscina aquecida olímpica e poder descansar o corpo e a mente. Isso, para mim, era ótimo. Mas não é aquilo que geralmente se espera de uma universidade, apesar de se reconhecer como importante. Quando nós falamos da empregabilidade, isso é super importante, né? Quer dizer, e aí é importante tanto para os pais quanto para os alunos, e esses vieses começam a entrar em algum conflito, porque nós reconhecemos um discurso de formação intelectual, moral, cívica, social,
Mas nós nos deparamos com uma realidade onde nós fazemos diferentes escolhas, né? Inclusive foi dito aqui pela professora Eliana anteriormente sobre a questão da inclusão. Todos nós reconhecemos a educação como importante em termos de contato social, contexto social, mas nós sabemos que as faculdades nem sempre são inclusivas. Então, eu queria fazer um pouquinho essa provocação sobre o que nós entendemos como educação, quais são os indicadores que nós estamos buscando, e quais realmente aqueles nós utilizamos na hora de fazer as nossas escolhas. Porque não basta eu simplesmente dizer, olha, eu quero uma escola, uma faculdade humanista. Bom, você quer uma faculdade humanista, mas depois você vai frequentar uma faculdade porque é aquela que vai te dar o melhor salário. Então, há uma distância entre o discurso e a realidade. E onde eu queria tocar um pouquinho mais profundamente, mesmo porque esse tema já foi amplamente explorado pela professora Nina e pela professora Pilar, é sobre a criação dos rankings. Né? Quer dizer, nós estamos falando dos rankings, os rankings são importantes, mas eu acho que a gente precisaria retroceder um pouquinho e se perguntar por que criar rankings? Né? Por que os rankings foram criados? E aí, por exemplo, quando nós pensamos na realidade americana, ela certamente é diferente da realidade de um país como a Suíça ou como a Bélgica. Então, quando a gente pensa que esses rankings favorecem os países anglo-saxões, que têm critérios mais favoráveis para eles, porque justamente os primeiros rankings foram criados por eles, esses rankings ditos internacionais, isso faz sentido na realidade americana de competitividade, de um enorme número de universidades e, principalmente, pela questão de financiamento. Então, nos Estados Unidos, os financiamentos são muito direcionados de acordo com os rankings e de acordo com a proliferação, a ramificação que esse conhecimento produz através dos artigos. Né? O que certamente é muito diferente de países como a Suíça, como a Bélgica, onde você tem um pouco número de universidades e onde as pessoas, isso eu já tive a oportunidade de fazer uma breve pesquisa, né, não de caráter científico, mas de caráter pessoal. Né, quer dizer, por que você escolheu a Universidade de Bruxelas ao invés da Universidade de Antuérpia? Ah, porque ali tinha um professor tal que eu admirava. Ou porque aquele ali é mais próximo de casa. Ah, mas qual que é melhor? Não, as duas são boas. Né? Quer dizer, não existe essa necessidade tão premente de rankings como existe num país competitivo como os Estados Unidos ou num país cujas dimensões continentais é o Brasil. Né? Olha a quantidade de universidades que nós temos, então fica difícil você saber para qual universidade você vai direcionar os seus estudos, porque são muitas. Então, os rankings eles têm uma função, primeiro, né, de você ter uma possibilidade de comparação, de ter uma competição saudável, mas também ele atende interesses específicos e pontuais de onde eles foram criados. Né? E aí vem a pergunta que é muito importante. Os rankings são criados para quê? Né? E para quem? Né? Para quem são criados os rankings? Eu não imagino que um belo dia alguma universidade ou algum jornal, como é o caso desses rankings que são patrocinados tanto no Brasil quanto no exterior por jornais, pela mídia de um modo geral, eu não acredito que um certo dia eles acordaram e disseram, olha, vamos gastar milhões aqui para construir alguns rankings, porque nós queremos informar melhor o nosso público, né? Num gesto de puro altruísmo da mídia impressa ou da mídia digital. Quer dizer, existe, certamente,
algum interesse dessas universidades e algum interesse desses veículos de comunicação de criar esses rankings e divulgar esses rankings. Nos Estados Unidos, isso me parece muito claro em termos de financiamento e competitividade num país onde as universidades são privadas. Ou seja, você necessita, como a própria Suzane disse, você precisa aumentar o número de inscrições, o que é muito diferente em locais onde o ensino é público e onde você pode ter outros mecanismos de distribuição de pesquisa. Isso eu não estou querendo dizer que eu sou contra ranking, tá? Eu não sou contra. Eu só me pergunto, às vezes, a importância que nós damos a determinados rankings que são criados com propósitos que não necessariamente são aqueles que nós queremos atingir. Nós queremos atingir uma reflexão dentro da sociedade e da universidade, como a professora Nina disse. Nós não queremos sentar na tradição, nós queremos evoluir, mas nós precisamos saber para que nós queremos evoluir, né? Para que direção nós queremos evoluir. Esses rankings, eles são criados por quê e para quem? Para benefício de quem? Benefício dos pais? Eu me coloco muito na situação dos pais, né? Apesar de não ter filho, mas eu fico imaginando muito a situação dos pais quando eles vão decidir para qual universidade eles vão inscrever seus filhos. E a função dos rankings para essas pessoas que não têm acesso a todas essas informações sobre os critérios que são utilizados para os rankings. E se esses rankings são direcionados para o público em geral, para os pais, para os alunos ou para as próprias universidades receberem mais financiamento, quer dizer, são os mesmos critérios que devem ser utilizados? Pais, alunos, instituições, eles têm os mesmos objetivos na formação do ensino superior? Então, a minha ideia aqui era simplesmente lançar esses questionamentos, né? Ressaltar também aquilo que eu acredito que hoje a gente tem um papel da mídia que eu acho que tem que ser um pouco mais responsável na divulgação desses dados, porque é muito comum a gente ver notícias de jornal dizendo a USP subiu, a USP desceu, ou o Brasil já não está mais na lista das melhores universidades, a educação está pior porque perdemos posições no ranking. Calma aí, não é bem assim. Existem algumas razões pelas quais a USP sobe ou desce nos rankings, a Unesp sobe ou desce nos rankings, a Unicamp, e por aí vai. E essas razões não necessariamente correspondem àquilo que nós almejamos como universidade e como sociedade. E só para terminar, então, de uma forma mais leve, enquanto eu estava aqui ouvindo a palestra dos professores, eu me lembrei de um filme muito bacana, muito interessante, que se chama O Estado das Coisas. Não sei se alguém aqui já teve oportunidade de assistir, mas é um filme muito bacana porque ele mostra uma família onde um menino ele é um prodígio na área musical e o pai se esforça de todas as maneiras para que ele vá para Harvard. E ele tem condições de ir para Harvard, porque ele realmente é um gênio. E eu não vou dar spoiler no filme, mas é muito interessante porque começa a ter um embate entre o pai e o filho, porque o pai vê aquilo como, digamos, a possibilidade, finalmente, da família conseguir crescer e atingir um sucesso na vida. Ele vê isso no filho, mas o filho tem os seus próprios interesses. E o filho começa a querer olhar para outras universidades que já não estão tão bem ranqueadas assim. Então, é um filme muito bacana, muito humano, que dá para a gente pensar um pouco sobre esses rankings, às vezes essa obsessão que a gente cria por estar sempre no topo, né? É uma lista de 400, quantas mil faculdades, e a gente sempre fica olhando para as 10 primeiras, como se as demais não fossem tão boas assim, e isso está muito, muito longe de ser a verdade. Então, eram só essas considerações que eu gostaria de fazer. Agradeço
pela oportunidade e muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, por esses apontamentos, essa visão crítica, a meu ver, também muito necessária sobre os rankings. E, last but not least, para usar o inglês aqui, o professor Gustavo Assad, para as últimas considerações aqui sobre as palestras. Obrigado. Bem, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado aí pela palavra, professor Alessandro, meu amigo. Quero cumprimentar a audiência em nome das professoras Nina e Mônica, que tem trazido o debate sobre educação para a FDRP, um debate que é muito profícuo, porque envolve a vida de todos nós e a nossa opção profissional, sobretudo. Professora Pilar, sempre é um prazer tenerte conosco, e é verdade que a cooperação internacional com a Universidade de Salamanca é muito importante para nós. Susana, I'm very glad to see you again here. It's always a pleasure to have you with us. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez à FDRP. Meus colegas, eu acho que esse é um debate bastante profícuo e eu, até pelo adiantado da hora, não vou me estender mais do que 10 minutos de modo algum, e também pela fome, né, que se faz presente nesse momento já. Algumas considerações específicas, eu acho que... vou começar pelo que o Marcelo comentou sobre a questão dos rankings para as universidades brasileiras. Em primeiro lugar, a universidade brasileira, e aqui eu quero tratar especificamente da nossa Universidade de São Paulo, ela deve se preocupar menos com os rankings internacionais quando elas têm problemas gravíssimos de planejamento, de ataque de instituições à nossa instituição, de falta de planejamento interno, na verdade, de uma falta de planejamento nas suas grandes áreas, né, cultura e extensão, ensino de graduação, ensino de pós-graduação, e notadamente na pesquisa científica. Nós não conseguimos pesquisar de uma maneira integrada, nós não conseguimos planejar a pesquisa científica. O grande passo da universidade brasileira, o grande passo da Universidade de São Paulo, como vanguarda das universidades brasileiras, é planejar a sua pesquisa, saber o que pesquisar, com quem. Né? E esses problemas, e a professora Pilar colocou um pouco essa questão, né? Professora Pilar, isto é uma grande pergunta, né? A administração pública brasileira tem problemas com a dificuldade de planificar é grandíssima, né? É bem verdade que nós sempre tentamos, nós nos reunimos. Vocês já pensaram aqui, Cíntia, Irata, quantas vezes nós nos reunimos para planejar, para discutir ciclos avaliativos, para discutir indicadores? A professora Nina nos trouxe aqui um caminho para indicadores, um grupo de trabalho que a Faculdade de Direito de São Paulo vem realizando, né? A grande pergunta que se faz é o que nós estamos realizando com essas nossas reuniões. A questão principal é que, além da dificuldade de planejamento, nós temos uma dificuldade de execução do que a gente minimamente planeja. Parece que a nossa tradição cartorial, não sei, mas talvez a nossa tradição cartorial esteja nos levando a um engessamento de coisas bastante básicas. E há uma outra questão importante no que diz respeito ao planejamento para pesquisa científica, por exemplo. Eu não vou aqui, não daria para nem começar a falar em graduação ou pós-graduação, ou políticas de cultura de extensão, inclusão da sociedade civil ao nosso entorno, fica impossível. Fechando esse foco apenas em pesquisa científica. Muito bem, eu vou pesquisar hoje na universidade. Então, eu pesquiso com quem? Eu pesquiso com orientandos de mestrado, orientandos de TCC, né, e eventualmente algum orientando de iniciação científica. Muito bem, essas pessoas elas têm bolsa para realizar essa pesquisa? Mas por que bolsa, Gustavo? Elas podem realizar essa pesquisa livremente por amor à pesquisa. Não, elas não podem, porque elas precisam pagar boletos, elas têm dificuldades, elas têm necessidades, né, elas têm contas sérias para pagar no seu dia a dia, elas têm que se manter. E a realidade brasileira, nos últimos anos, desde 2013, essa realidade não é de agora, a realidade brasileira, desde 2013, é uma realidade de crise. E de séria crise, crise geral. Então, a primeira pergunta é como nós vamos nos financiar. Há algumas saídas.
Até pouco tempo atrás, se você falasse na Universidade de São Paulo em financiamento privado, isso era considerado algo venal e quase satânico. Né? Concordam? É bandeira da participação que controla a DUSP, nosso sindicato, desde 1987, né? Que nós não poderemos ter, por exemplo, cursos de especialização, MBA, pagos. Né? Que o financiamento da Universidade de São Paulo tem que ser 100% público. Né? Esse foi um discurso, é o discurso que acompanha há 22 anos o sindicato. Será possível que a gente deve continuar pensando nesse discurso? Óbvio que não. Um dos maiores desafios para a difusão da pesquisa científica, para além do planejamento em si, com o qual nós temos gravíssimas dificuldades, é como pagar essa conta, como remunerar os nossos pesquisadores. Eu não estou discutindo nem nosso salário, Alessandro, Cíntia, não discuto nem uma questão nossa. É como nós vamos remunerar a nossa rede. Como nós vamos investir em internacionalização se nós não conseguimos acesso a revistas internacionais, às vezes por falta de estrutura, às vezes por falta de condições técnicas de parar e realizar uma reunião técnica com pessoas que estejam satisfeitas com aquilo com a sua vida pessoal. Isso faz diferença na hora que você senta a uma mesa com mais 2 ou 3 pesquisadores, e esses 2 ou 3 pesquisadores, em vez de estarem pensando no seu trabalho diário, eu via a Suzane falando de encontros aos domingos, né? Working on Sunday, não? Eu ficava pensando aqui se eu convidasse os meus orientandos para vir aqui realizar uma reunião de planejamento para a produção científica no domingo. Né? Primeiro, eu já não faria isso, confesso a vocês, né? Muito menos no sábado. Né? Mas não faria jamais aos domingos, mas não teria como convidá-los. Porque essas pessoas estão pensando na petição inicial que elas fazem no escritório onde elas também trabalham, porque precisam, em alguns casos, outros porque gostam, mas que precisam. Então, o caminho da pesquisa científica na Universidade de São Paulo passa por financiamento. E o financiamento passa, na minha opinião, e eu vou caminhando para o final, por, de fato, levar a sério buscar recursos no setor privado. Esses recursos do setor privado não precisam vir do Itaú, do Bradesco, e certamente não virão, porque banco dificilmente investe de verdade em algo que não lhe dê lucro, um lucro rotundo. Investe, mas investe pouco, como Santander, com as bolsas, tal, é bem verdade. O investimento é baixo. Aonde nós podemos buscar investimento privado de peso, inclusive para a pesquisa científica? Tomando o mercado, na sociedade civil, das universidades privadas ditas de grande porte. Né? Eu posso ter aqui dentro um MBA com mais qualidade do que MBAs oferecidos pela Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, pela própria PUC, com o COGEAI, né? Por instituições privadas que têm essa mobilidade. Né? Nós podemos buscar recursos na iniciativa privada, concorrendo com a iniciativa privada, buscar recursos na sociedade civil, concorrendo com a iniciativa privada. A USP deve estar aberta a isso. A USP precisa estar aberta a esse debate. E esse é, sim, um debate ideológico. Um debate ideológico de moderação que a universidade precisa fazer em 2019, quando ela está às portas de perder a autonomia universitária. A Universidade de São Paulo precisa acordar para o século XXI. Está na hora de nós pensarmos os desafios da universidade de uma maneira mais moderada, serena, mas, ao mesmo tempo, firme e concisa com o Estado brasileiro que foi e sempre será um Estado liberal. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gustavo. Infelizmente, pelo adiantado da hora, não podemos abrir para discussões. E antes de passar a palavra para o encerramento, gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todas as nossas convidadas, especialmente a professora Mônica e a professora Nina, que possibilitam isso pela segunda vez agora, esperamos que pelos próximos anos também, né, que já virou uma tradição, né, aqui em Ribeirão a gente ter esse evento. Muito obrigado a todos. Por favor. Para concluir as atividades de hoje, convidamos a professora doutora Mônica Hermann Salencagiano para proferir algumas palavras de encerramento. Obrigada, Érica.
Nós já nos tornamos quase adultos, já temos mestre de cerimônias. Então, obrigada, Érica. E eu queria agradecer realmente muito a todos. Eu vejo aqui muitos alunos meus de pós-graduação, eu vejo muitos doutores, vejo futuros doutores. E queria dizer o seguinte, que todo ano, pelo menos, eu pretendo manter essa troca de ideias sobre a avaliação do campo educacional. E eu acho que isto é importante. Hoje em dia nós estamos falando muito em rankings, avaliações, ranking de avaliações, e todos nós sentimos que a USP, nós todos somos USP, afinal de contas, mas que a USP precisa realmente se acomodar às demandas e exigências do século XXI. Acho que nós entramos no século XXI, as demandas são de outra natureza, outras características, e nós precisamos nos adaptar às novidades do século XXI. Muito obrigada a todos, muito obrigada, professora Cíntia, que participou aqui da mesa. Muito obrigada a todos que vieram assistir aqui o debate. Muito obrigada, professor Marcelo. Thank you. I have to a special thank you to Professor Suzanne X, because she brought us a new professor from the University of Indiana, Indiana's University. And thank you, Professora Janet. Where is Janet? Muito obrigada, professor Alessandro, que é da nossa equipe aqui, quadro docente nosso, USP. E muito obrigada, professora Pilar. Muito obrigada, professora Pilar, por tudo que tem feito para eu diria para a internacionalização da USP, mas, na realidade, é um trabalho conjunto, é um trabalho bonito, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de investigação, como dizem os espanhóis. E, na realidade, muito obrigada por abrir esse caminho para nós da USP, Universidade de São Paulo. Professor Gustavo Assede, muito obrigada. Vocês sabem para quem... Eu vejo aqui muitos alunos meus, muitos... E o Gustavo, na realidade, é tradicionalmente quem ensina a viver em Ribeirão Preto. De uma família tradicional de Ribeirão. Na realidade, ele traz o know-how, como a gente tem que se comportar vivendo aqui. Mas muito obrigada a todos pelo desempenho, pelas... E eu pediria, por último, eu não sei, cadê a professora Nina? A professora Nina, meus agradecimentos especiais, mas eu não sei como nós teríamos condições de ter acesso a esse material que foi exposto aqui para publicar. Ele vai ser publicado pela FAPESP, o lançamento online. O lançamento é agora no início de outubro. Muito bem. E vai ficar online. Então, nós vamos colocar o link. Então, nós gostaríamos do link para a gente colocar o link de acesso a todo esse material. Muito obrigada a todos. Declaro encerrados os trabalhos nessa manhã de sexta-feira, dia 23 de agosto. Ainda agosto não acabou. 23 de agosto de 2019. Muito obrigada.